Quando o GG escreveu Sukuna, eu acredito que ela estava querendo criar um personagem iluminado, mas não da maneira convencional a qual estamos habituados a pensar de que um personagem iluminado deveria ser. Toda vez que um personagem desse calibre ele aparece, ele é sempre representado como um guia ou um mestre para os outros personagens. Um bom exemplo disso é o Uguay de Kung Fu Panda, que foi um guia pro Paul e pro Shifu e pros Cinco Furiosos no geral. E no final do primeiro filme, ele literalmente transcende. Ele não morre pro Tai Lung ou qualquer coisa. Não, ele literal transcende. Ele deixa, ele vira poeira. Um outro exemplo é o Usuário de Avatar, cuja história é sobre ajudar o sobrinho a enxergar a própria verdade. Dito tudo isso, o super-homem de Nietzsche, o Ubermensch. O homem existe para ser superado. Segundo Nietzsche, o super-homem é aquele que utilizou a sociedade como instrumento para poder se aprimorar como indivíduo, sendo aquele que se livrou de todos os dogmas e crenças impostos pela sociedade. Ao se libertar deles, ele estabelece seus próprios valores para a sociedade e até mesmo para si próprio. Isso te lembra alguém? Feiticeiros, maldições, não importa. Os únicos capazes de transcender a lei, sendo meramente fortes, são aqueles com um senso avassalador de si mesmo e um completo desprezo pelos outros. Desastres naturais. A partir dessa única página e do que foi dito antes, você consegue entender o que Sukuna representa pela história. Ele é um desastre natural. Ou ele é o Buda. Mais ou menos. Vocês vão entender quando eu chegar lá. O que é iluminação? Dentro de Jujutsu existe esse conceito que alguns personagens, quando eles ficam mais fortes pois eles alcançaram a iluminação. O próprio Gojo em si, quando ele se torna mais forte, quando ele derrota o Toji, é no momento que ele se declara o mais honrado entre o céu e a terra, que é fazendo referência a justamente isso. A Maki, ela fica mais forte a partir do momento que ela se liberta de fato. E um outro exemplo seria o próprio Flash Negro, já que o Flash Negro faz você ficar num estado desperto, e isso consegue te deixar mais forte, já que é dito que alguns feiticeiros que conseguiram dar o Flash Negro antes são mais fortes do que aqueles que não conseguiram dar o Flash Negro. A iluminação. A iluminação é a libertação do sofrimento? Entender o mundo em sua totalidade e completude? E assim conseguir entender a si mesmo, alcançando uma felicidade plena? Porque se for, Sukuna é tudo isso. Ele entende o que é o amor. Ele entende o que é a solidão do mais forte. Ele entende todos esses conceitos. Ele entende até o que o próprio Itadori fala pra ele no final de Jujutsu. Porém, ele não liga. Ele não se importa. Assim como o próprio super-homem, que conseguiu transcender os preconceitos e os dogmas das outras pessoas, Sukuna transcendeu tudo isso. Ele transcendeu tudo isso, superando isso, se tornando algo a mais. Sukuna é aquele que conseguiu alcançar esse estado, essa felicidade plena. Nunca concebi a ideia de depender de outra pessoa para preencher a minha realização. Eu como quando eu quero, eu mato se forem irritantes, eu brinco quando são divertidos, eu vivo do meu próprio jeito. Se os outros não podem mensurar isso, é problema deles. Um dia você vai se cansar disso. Ao contrário do que parece, o sabor humano é variado e efêmero. São perfeitos para beliscar, como uma forma de matar o tempo até a hora de sua morte. Faça o que tu queres, que há de ser tudo da lei. Sukuna é aquele que vive sua verdadeira vontade, diferente dos outros personagens que dizem ser e agir de uma forma, mas são confrontados pela sombra de suas ações. Nanami dizia que não mostrava trabalho e sentimentos. Mentira, ele era o que mais se importava. Megumi fala como se fosse uma pessoa valorosa e justa, mas pelo contrário, ele é um canalha. Gojo se afirma o mais forte o tempo inteiro, mas ele não se sente o mais forte. Por outro lado, Sukuna não sofre disso. Ou pelo menos não deveria. Eu ainda vou chegar lá no final do personagem. Ele é aquele que consegue viver sua própria vontade, do seu jeito, do jeito que quiser e fazendo o que quer, sem se importar com os outros ou com os valores e as morais das outras pessoas. Exceto de uma pessoa. Mas eu vou dar o braço a torcer pro GG Akutami em relação a isso. Tudo bem, ele tem ódio do protagonista. Tem que ter um motivo pra ele odiar esse moleque. Então, vamos deixar ele ter um motivo. Dito tudo isso, agora você consegue entender por que o Sukuna é um desastre natural. Ou ele é o Buda. Mais ou menos. Ele tá mais pra uma espécie de Buda distorcido do que qualquer outra coisa. Dentro do budismo, o Buda é aquele que, ao alcançar a iluminação, ajuda os outros ao seu redor a também alcançarem a iluminação. Um exemplo de seu Gojo, que se declara o mais honrado entre o céu e a terra,
título que também é dado a Sukuna, porém pelo narrador da história, já que, diferente de Sukuna, ele não ajuda os outros, mas o Gojo sim, esse é aquele que ajuda os outros, ajuda os seus alunos. Ele chega a ser um pouco irônico e até um pouco hilário. Aquele que consegue transcender tudo e todos ao seu redor, tanto em força quanto em valores, literalmente se tornando o super-homem de Nietzsche. E esse cara é um filho da puta. Cara, a GG é uma autora muito sádica e eu amo isso. Eu adoro como a GG Akutami simplesmente é uma sádica, é uma cínica do caralho. Isso é fantástico. Dito tudo isso, bem, e no fim, mesmo sendo um desastre natural, mesmo sendo o super-homem de Nietzsche, ele perdeu. Bem, o final do personagem em si não faz muito sentido, já que ele não deveria temer a morte. Isso não condiz com um personagem que conseguiu alcançar a iluminação e transcender. Um exemplo dessa transcendência dele seria o fato de que ele tem 4 braços, 2 olhos e 2 bocas. O cara nem humano direito é. Ele tá além, ele tá mais próximo de uma maldição do que de um ser humano de fato. Ou algo diferente. Já que o Tengen, ele próprio tem 4 olhos. E ele próprio fala que se você viver por mais de 600 anos, você fica igual a ele. E o Tengen comenta sobre o fato dele estar transcendendo pra alguma coisa além. O Sukuna, de certo modo, é algo similar, mas a gente nunca vai saber, já que não teve flashback da Era então só resta especular como ele conseguiu isso. Mas, pelo menos, ele teve 2 finais. O primeiro, que eu já fui comentar, que eu já comentei, que é o fato dele ter medo da morte, e o segundo, no pós-vida, onde ele encontra com Mahito. Mas, pelo menos, no pós-vida ele teve um final um pouco mais digno, já que admitiu que perdeu e trocou de filosofia. Ainda no fim, o personagem falou que teve 2 opções, o caminho da maldição e o caminho do humano. Na esquerda, você vê o que as pessoas acham que é o Kenjaku, e na direita, a Oraumi. E ele fala sobre isso. Assim como o Gojo, quando se tornou o mais forte, ele teve 2 opções, ele podia simplesmente matar tudo e todos ao seu redor e reformar o mundo Jujutsu. O Sukuna ou simplesmente investir na educação, como ele fez, o Sukuna também teve 2 opções. Talvez no passado, quando ele se tornou o mais honrado entre o céu e a terra, ele pôde se tornar de fato Buda e ajudar os outros ao seu redor, assim como o Gojo, transcender isso tudo e se tornar meramente um monstro. E no fim, ele foi vencido. No fim, ele foi vencido pelos alunos daquele que escolheu um caminho diferente dele. E, mesmo assim, ele decidiu tentar algo diferente. Quem sabe seguir a filosofia do Gojo seja uma boa. Isso tudo foi uma volta gigantesca que eu dei por cima para dizer por que o Sukuna é mal por ser mal. Dentro da ficção existem vários vilões que são maus por ser maus, mas você justificar dar um significado, talvez até um significado barra um subtexto do porquê ele é mau, porque sim, isso aí dá um certo trabalho. E a GG, quando ela quer, ela sabe escrever bem. No fim, é isso, você chegou ao final do vídeo. Espero que você tenha gostado, você tenha achado interessante o meu ponto de vista, do fato de eu achar que o Sukuna é simplesmente o super-homem de Nietzsche. Por mais, é isso. Tchau. Viram só? É a loucura que Batman trouxe pra Gotham. Vocês querem ordem em Gotham? O Batman tem que tirar a máscara e se entregar. Aí, enquanto ele não se entrega, pessoas vão morrer. Começando hoje. Eu sou um homem de palavra.